Indústria de games, um universo que vai muito além do entretenimento. Nos últimos anos, os jogos eletrônicos evoluíram de simples passatempos para uma indústria multibilionária, influenciando a cultura, a tecnologia e até mesmo a economia mundial. Se estima que o faturamento global da indústria de games supere a casa dos 200 bilhões de dólares anuais e conta com aproximadamente 3 bilhões de pessoas no mundo jogando alguma coisa. Com o surgimento de novas tecnologias como a realidade virtual, o streaming, sensores de movimento, inteligência artificial, com o aumento da diversidade de jogadores e por que não falar do surgimento dos e-sports, podemos dizer que estamos no melhor momento para a gente explorar esse tema. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. Eu sou o Márcio Oliveira e hoje a gente recebe aqui o Gui Barbosa para nos explicar um pouquinho, nos fazer entender essa indústria de games e todo o impacto que ela vem causando aí, tanto nos negócios como na vida das pessoas, tá bom? E a gente vai agora para a nossa vinheta. Aproveita aí para deixar o seu like, compartilhar, curtir aqui o nosso episódio, tá bom? Tomamos o café? O Gui é executivo da indústria de games, com vivência em desenvolvimento de negócios e parcerias estratégicas. Ele iniciou sua carreira no mundo financeiro e migrou para o mundo dos games. E suas experiências profissionais mais marcantes incluem iniciativas em empresas como o TikTok, a PUBG, entre muitas outras, não? Tanto no Brasil quanto em outros países das Américas. O Gui é pai, marido, ultra geek, mega gamer, músico autodidata, colecionador de Legos do Star Wars e muito mais que a gente vai ver ao longo aqui do episódio de hoje. Gui, seja muito bem-vindo ao Debate no Café e vamos começar. Vai lá. Maravilha, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Poder falar do mercado de games, assim, hoje poder trabalhar no mercado de games também, parece que passa um filme na minha cabeça, porque eu lembro moleque, assim, indo para a escola, juntando dinheiro da mesada para comprar as revistas de games, né, que antes vendia nas bancas de jornais, né? E é engraçado que, fast forward alguns anos, hoje eu conheci algumas dessas pessoas que fizeram essas revistas, já tive até a oportunidade de trabalhar com algumas delas, então, para mim é sempre muito mágico, assim, ter podido trilhar, né, um caminho que me permite, eu acho que, aliar paixão com vocação, né? Então, é muito bacana poder participar desse papo com vocês e vamos lá. Muito bom. Vamos começar com um brinde? Um brindezinho aqui no Debate no Café. Um brinde. Tintim. Tradicional, tintim, para começar bem. E Gui, você estava confidenciando para a gente aqui que você está no limiar entre o colecionador e o acumulador. A gente tá vendo aí no seu fundo um monte de coisa legal. A gente presta mais atenção no fundo. Desculpa se em algum momento eu não olhar para você, eu tô olhando em alguma coisa no seu fundo, certo, que é muito legal. Mas para começar, conta pra gente, como que você se envolveu com o game? Como que isso virou de paixão, de hobby, não sei, talvez? Como se tornou em profissão? E o que você tem acompanhado dessa indústria toda aí? Conta pra gente um pouquinho. Boa, então vamos começar assim. Acho que eu me identifico como gamer desde o primeiro momento que meu pai me chamou para olhar o computador dele, né? Que era um Gradiente MSX, que era cartucho, assim, a tela verde. Não servia para pouca coisa, né? Mas em algum momento ele trouxe para casa um cartucho, tinha um jogo chamado Mystical Tree, e era um jogo de plataforma, assim, bem antigo. E desde então, eu acho que nunca parei de jogar, sempre, né, joguei alguma coisa, sempre tive esse hábito, né, de ter videogame na minha casa. Tive alguns momentos que acho que eu não consegui acompanhar a geração atual que estava naquela época, mas aí tive momentos que sempre me impulsionaram ali para o game, né? Então, por exemplo, eu ganhei um sorteio numa videolocadora para ganhar um Nintendo 64. Então eu ganhei o Nintendo 64, comecei a alugar os cartuchos na época, e isso, né, essa paixão, né, junto com os amigos ali de onde eu morava também, o pessoal gostava de jogar,
foi me trazendo para dentro do jogo. Eu sou uma das pessoas que foi digitalizada nas lan houses que existiam no Brasil, né, que permitiam que várias pessoas que não tinham acesso à internet, não tinham computadores melhores, pudessem, né, se interagir, jogar, participar dos fóruns online na época. E continuo jogando desde então. Sou um cara que joga quase tudo, né, computador principalmente, jogos de console, jogos de celular. Tenho um filho de 9 anos que hoje... acho que uma das maiores conquistas que eu tenho, os achievements que a gente fala nos jogos, é poder jogar com ele. A gente joga Fortnite junto, a gente se diverte bastante junto. E poder, né, participar disso tudo, né, poder ajudar a construir um pouco desse mundo de games aqui no Brasil, é motivo de muito orgulho também, mas que vem com uma carga alta de responsabilidade também, né, porque a gente está aí falando com o entretenimento de milhões e milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Muito bom. Eu sou da época do Atari, na verdade do telejogo. Quando eu era criança era o telejogo, aquele negócio de tum. Aí depois Atari, mas eu não caminhei muito para os jogos, apesar que gosto, tenho, jogo com meu filho também aqui, não tanto, não me considero um gamer, mas eu acompanhei muito essa evolução. Tenho um monte de sobrinho que gosta de jogar, inclusive um que fez design de jogos aí também. E uma das discussões, quando ele quis fazer isso com os pais dele, com meus pais, era: mas isso é profissão? E aí a gente vê o que virou hoje, né? E sim, isso não é só divertimento, isso é profissão, isso é uma indústria, né? Uma indústria, como o Thiago falou no início aí, 200 bilhões, né? Assim, é dinheiro pra caramba, né? Tem um monte de indústria tradicional que não chega nisso, né? Então é fantástico a gente ver como que tá evoluindo aí as oportunidades, né? E eu acho que se eu pudesse complementar, o Brasil tem cada vez mais entrado aí, tomado um posto de protagonismo, né? Até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, nós éramos a 17ª economia no mundo de jogos, hoje somos a 10ª. E é bem legal porque cada vez mais temos estúdios, cada vez mais temos incentivos a desenvolvimento de jogos, como você bem pontuou, né, é uma profissão, e é uma profissão muito valorizada, né, que até pouco tempo atrás a gente via muito desenvolvedor bom, né, programador, indo trabalhar em empresas multinacionais lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e hoje a gente já tem, né, felizmente, algumas oportunidades aqui no Brasil acontecendo. Eu acho que vale destacar aí, se eu posso também, nesse assunto, o investimento que a Epic Games fez no estúdio brasileiro chamado Aquiris, no Rio Grande do Sul, que transformou, né, o estúdio na Epic Games Brasil, né? Então, que validação melhor e maior do que ter, né, um grande estúdio de desenvolvimento de games, né, comprando, né, um estúdio aqui local para expandir, né, a sua participação no mercado, né, criar mais oportunidades. Então, acho que estamos num momento assim de mercado muito, muito bom, onde, né, você jogar videogame não significa mais você ser o loser, né? Você não é a pessoa que não estuda, que não trabalha, que não tem relacionamento. Fica só no computador o dia inteiro, né? Fechadão. Exato. Também existe, é importante pontuar, existem essas pessoas. Vamos chegar lá, claro. Mas não é a maioria. Ô Gui, você tem propriedade para falar desses números, dessas cifras, afinal você veio do mundo, você começou no mundo financeiro, né? Comecei no mundo financeiro. Como que você conseguiu fazer essa migração assim, que parece tão distante, né? Com certeza, assim, eu acho que foi é o que eu falo para amigos e familiares, foi um salto de fé que eu dei, né? Eu cheguei num milestone importante de carreira, que foram os primeiros 10 anos na área financeira. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, como assistente administrativo, e aí, na época, meu gestor me indicou fazer o curso de contabilidade. E eu não sabia nem que era contabilidade, fazia a menor ideia, né, o que era isso, né? E ele disse que eu tinha uma boa facilidade ali com números, né, com planilhas, e aí estudei contabilidade, acabei trilhando um caminho ali na área financeira, e descobri depois de 10 anos que eu não queria mais passar mais 10 anos fazendo aquilo, né? E aí em 2016 eu tomei essa decisão, junto com um amigo publicitário, de me inserir no mercado de games da maneira que a gente entendia que era possível, né? Porque a gente começava a ver que existiam eventos acontecendo no mundo, ao redor do mundo, alguns eventos vindo para o Brasil também, alguns campeonatos de games, e a gente entendeu que em algum momento marcas gostariam de fazer parte, né, dessa comunicação, né, de começar a se comunicar com essa audiência super jovem, super engajada, mas que poucas pessoas sabiam traduzir nesse mundo, né,
as pessoas que não conheciam esse mundo. E a gente se inseriu ali como uma empresa, né, como uma consultoria que conectava essas partes, né? E uma conversa levou a outra, a gente participou de muitos eventos, organizamos muitos eventos de networking também na época, e acabamos conquistando, né, um nome, uma reputação ali inicial como uma promessa ali, como jovens, né, empreendedores ali. E o resto é história, né? Acabei, né, trilhando um caminho junto com ele ali nesse mercado, e acabei conseguindo também entrar em outras posições interessantes aí no mercado também, empresas legais, e continuo nessa missão, né, de não só popularizar, né, o mercado de games, mas também tentar ajudar a transformar como as pessoas percebem, né, o mercado de games aqui no Brasil. E é engraçado que essa experiência na área financeira acabou me ajudando bastante, principalmente nesse meu shift para um lado mais de negócios, a entender mais resultado, mais retorno, né, sobre investimento, métricas. Então acabou complementando um pouco, né, ter essa experiência mais técnica junto com os soft skills, e acabei entendendo que eu tinha, nunca imaginei sendo, né, um comercial, um vendedor, um business developer, mas veio naturalmente. A gente já falou aqui em outros episódios também, né, Márcio, sobre essa questão de ter repertório, né? Sim. Quando, né, o colaborador tem repertório, quando o profissional tem repertório, né, seja empreendendo, seja trabalhando numa empresa, esse repertório ajuda certamente a gente ser mais criativo, encontrar melhores saídas, né, para os problemas que a gente acaba enfrentando e tudo mais. E até aproveitando falar, já que esse tema de diversidade, repertório e tudo mais, que é um tema que também sempre se fala muito, né, na indústria de jogos, sempre se discute essa questão você tem diversas plataformas que você pode jogar, você tem diversos temas, você tem jogos mais complicados, jogos mais difíceis, você tem também outra questão de diversidade que a gente comenta, que são as representatividades de gênero, ou orientação sexual, inclusões, né, no geral, etnia, idade, podemos falar aqui um monte de coisa, né? Conta pra gente sua perspectiva, Gui, nesse sentido, quando os desenvolvedores estão criando jogos, né, como que isso acontece, como que eles pensam essa diversidade ou essa segmentação, se a gente pode chamar assim? Boa. Esse é um tema bem abrangente e a gente pode separar, acho que talvez aí em alguns pilares, né? Acho que primeiramente na aula do desenvolvimento, as desenvolvedoras normalmente elas têm algum tipo de foco em que tipo de público que eles querem atingir a partir da plataforma ou da região, né? Então, por exemplo, jogos mobile em regiões de desenvolvimento como América Latina, como Ásia, funcionam muito, porque é muito mais fácil a pessoa, né, ter um celular do que ter um computador, do que ter um console. Então isso por si só já ajuda ali a priorizar, né, a tornar aquele game muito mais mobile friendly do que, né, mais console friendly ou PC friendly, como a gente chama aqui, entendeu? Eu acho que vai muito do target da desenvolvedora. E aí, como eu falei, né, aqui no Brasil, principalmente, jogos mobile são um fenômeno, eles ajudaram, né, ajudam muitas pessoas, muitas crianças, muitos jovens a se digitalizar, a interagir, a se divertir em conjunto, seja, né, junto com um amigo próximo, ou seja online, o que é muito legal. E aí, por outro lado, existem também as desenvolvedoras que são focadas mais nos jogos maiores, né, nos jogos mais espetaculares, né, então principalmente jogos que a gente vê no PlayStation, no Xbox, que são jogos que exigem ali, né, um nível de desenvolvimento que às vezes dura sem brincadeira 5, 6 anos para desenvolver um jogo desse tamanho, né, e aí você tem milhões e milhões de jogos sendo vendidos, sendo comprados, né. Eu acho que vale também mencionar acho que a diferenciação entre os tipos de jogos que a gente tem hoje, né, os jogos free to play, onde você não precisa comprar o jogo e você acaba monetizando de outras formas, né, sendo através de microtransações dentro do jogo, ou você vendo advertising, né, você vendo ali algum anúncio dentro do jogo, e os jogos mais tradicionais que você compra, você paga um fee ali na hora de comprar o jogo, seja ele numa loja digital, ou seja num Blu-ray, seja um CD, e você tem aquele jogo para você jogar, em teoria, para sempre, né. Eu digo em teoria porque é sempre bom mencionar, quando a gente compra um jogo, quando você compra qualquer tipo de mídia, você compra o direito de usar aquela mídia, não a mídia em si, né? E aí, às vezes, né, o servidor para de funcionar porque é um jogo antigo, enfim, tem esse tipo de diferenciação.
Agora, quando a gente fala sobre diversidade de público, né, as iniciativas que as desenvolvedoras têm, acho que é muito importante pontuar que se tem um mercado hoje que é muito inclusivo, ou que busca nessa inclusão de o maior número de pessoas possível, é o mercado de games, porque no game você consegue, assim, a priori, ser quem você quiser, né? Você consegue criar seu personagem, você consegue expor a sua personalidade. A gente vive hoje numa era que a gente chama na indústria de self-expression, né, onde você, a partir do jogo, você consegue, né, se expressar, consegue mostrar as suas características, o que você gosta ou não, né, de você ali dentro. Então, todos esses jogos que a gente vê hoje, que fazem sucesso, né, que tem algum tipo de apelo com o público, eles mostram, né, uma faceta, assim, um tipo de jogo bastante inclusivo, né? Então você tem personagens hoje que é muito legal você ver mulheres nos jogos, jogos campeões de venda, como The Last of Us Parte 2, tem uma personagem mulher como protagonista, Horizon Forbidden West também, são jogos que até pouco tempo atrás não era possível você imaginar uma protagonista mulher no jogo, e hoje isso é lugar comum. Isso é muito legal de ver. E além disso, na parte técnica dos jogos, hoje existe um investimento muito grande para tornar os jogos super acessíveis para todos os tipos de pessoas, né? Então, se a pessoa tem algum tipo de disability ali, ela tem opções no jogo que facilitam que você consiga jogar. Por exemplo, tem uma funcionalidade no jogo que ganha até prêmio, inclusive acho que foi no The Last of Us, que é uma jogabilidade assistida, onde até o jogador que é cego, ele consegue ouvir, né, chamadas do jogo, chamadas específicas, para te orientar a jogar e você conseguir cumprir as missões, cumprir os caminhos ali, sem que você sem que você consiga ver o que está acontecendo na tela. Então, é muito interessante ver isso acontecer ao vivo, assim, no mercado. A gente tem também uma organização aqui no Brasil chamada Able Gamers, que cria, né, controles específicos para as pessoas que têm dificuldade de segurar um controle, de apertar os botões, e é muito legal, porque cada vez mais são pessoas que conseguem jogar, conseguem se divertir, conseguem interagir, e num ambiente que talvez elas não tenham em outros lugares. Por exemplo, praticar um esporte, né, para uma pessoa que é cadeirante é muito mais limitador do que não, né? E no game você não tem tantos limites assim por conta da tecnologia. Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas é bem abrangente, assim como a gente aborda a diversidade, mas tem game para todo mundo. Não, sem dúvida, sem dúvida. Tem game para todo mundo, e vejo isso, né? Até para mim tem game. Agora, me diz uma coisa, assim, quando começa a pensar em perfil de público e segmentação, no final das contas, a gente olha isso como negócio, né? Você estava falando de monetização, de assinatura, de propaganda nos jogos, a questão de jogos mais para celular, para consoles, PCs, enfim, você tem estratégias diferentes, formas diferentes de monetizar, mas no final o que a gente busca é engajamento da pessoa. Eu queria colocar 2 pontos aqui para você. Primeiro, pensando nessa questão do engajamento e da monetização, você explicar para a gente quais são essas principais formas de gerar receita, para onde que a indústria tem olhado mais, tem algo que é mais fácil, que é menos fácil, pensando é mais fácil engajar aqui, é mais fácil engajar ali, ou tem perfis de públicos que se engajam de maneira diferentes, e aí olha para essa questão da monetização pensando nisso também. E o outro ponto se também existe um olhar, da mesma forma que você busca a monetização, um engajamento, você também busca um olhar sustentável para trazer algum tipo de equilíbrio no comportamento da pessoa, pensando inclusive no próprio ciclo de vida do jogo, né? Eu nem sei se existe ciclo de vida de jogo, estressa muito, faz muito, olha aí, que sai, né, e morre, as pessoas deixam de jogar por N motivos. Explica um pouquinho pra gente essa complexidade de monetizar, criar um jogo, engajar, mas ao mesmo tempo não cansar, e o ciclo de vida dele é muita coisa ao mesmo tempo, mas tenta explicar pra gente um pouquinho, compreender isso. Não, maravilha. Cara, excelente pergunta, inclusive, Márcio. Eu acho que a principal commodity hoje do século XXI é o tempo. A gente tem um tempo cada vez mais escasso e um tempo cada vez mais ocupado, né, por distrações, né? Sejam elas Sim. quais forem, né? Trabalho, aplicativos, séries e por aí vai. Culpa disso aqui, ó. Concentrador de tempo, né? A gente faz muita coisa ao mesmo tempo.
Atenção aqui, ó. Exatamente. E é só um parêntese, né? Por isso que eu sou um colecionador de Lego, né? Porque o Lego me tira da tela. Então eu saio do videogame, saio do celular. Então o Lego ele me coloca ali no momento de montar ali as minhas criações e tá tudo certo. Boa dica. Mas voltando, né, a essa disputa apenas pelo tempo das pessoas, hoje a gente tem uma competição muito acirrada, né, de como ocupar esse tempo, né? Então você tem hoje a era das streams, né, e cada vez mais essas produtoras de conteúdo têm novos programas recorrentes, né, temporadas 1, 2, 3 até a 10, para te conseguir te prender, né, aquele seu tempo de lazer, seu tempo livre, né, assistindo ou consumindo algum tipo de conteúdo. No game não é tão diferente assim, né? A gente tem franquias, né, gigantescas como o Call of Duty, por exemplo, né, que lançam todo ano uma versão nova. O EA FC, né, que era o FIFA, que é um jogo de futebol também que lança uma versão todo ano com novas atualizações, jogadores, etc. Porque eles, né, precisam se renovar, precisam trazer novas iniciativas para prender a atenção daquele jogador. E aí eu até assim, pincelei ali rapidamente a forma de monetização. Hoje a gente está na era da microtransação, né? Onde você adquire, né, um jogo, você consegue jogar algum jogo sem que você pague pelo jogo, e à medida que você engaja no jogo, o jogo ele cria mecanismos, ele core loops, que te fazem, né, que te incentivam a gastar dentro do jogo de uma forma recorrente, né. E aí você tem vários exemplos, né, por exemplo, o League of Legends, que é um dos principais games, os principais esportes que a gente tem aqui no Brasil, né, milhões de pessoas se engajam, milhares de pessoas acompanham as transmissões todo final de semana. É um jogo que é gratuito há 10 anos, e ele se sustenta basicamente através da venda de skins, que são os cosméticos virtuais do jogo. Esses cosméticos virtuais não têm nenhum tipo de habilidade extra, não te dá nenhum tipo de vantagem, mas te diferencia, te faz ser um personagem diferente, né? E além disso, eles lançam, né, eventos, né, e campeões, que eles chamam de personagens diferentes de tempos em tempos. Isso por si só mexe, né, no balanceamento do jogo, mexe na forma que é jogado o jogo e torna, né, acaba tornando o jogo atrativo mesmo sendo um jogo antigo, né? E aí, eu acho que, respondendo um pouco a sua pergunta, né, sobre o ciclo, né, de cada jogo, acho que varia bastante da forma na qual, né, a desenvolvedora trabalha esse jogo. Então, por exemplo, o League of Legends está aí há 10 anos. Então, o lifetime value dele, né, que é a sigla que a gente usa para mensurar a monetização, é bem alta, né? Porque é um jogo que ele vai se reciclando ao longo do tempo, tem novas coisas sendo lançadas todos os meses, basicamente, e o jogo se mantém atrativo, né, para os jogadores por conta da criação, né, por conta do desenvolvimento das comunidades, né, das pessoas que gostam do jogo, elas se juntam e criam grupos ali que acompanham, né, compartilham bastante, consomem bastante conteúdo, compram produtos sobre o jogo. E aí um dos reflexos, né, eu vou usar o League of Legends como exemplo, porque é bem legal, porque é um dos primeiros exemplos transmídia que a gente vê, né? Então é um jogo, né, que nasceu o jogo, mas hoje você tem produtos, você tem série na Netflix, né, de animação baseado no lore do jogo, na história do jogo, e permitindo que mais pessoas que talvez não gostem de jogar continuem acompanhando o jogo, ou pessoas que pararam de jogar continuem acompanhando o jogo, consumindo o jogo. Então é bem interessante. A gente tem também aí, ainda existindo na indústria, a venda do jogo para as pessoas, né? Então você paga ali um fee, né? um valor do produto, e se você pode jogar, desde que você tenha ali o acesso ou uma conta online para você jogar, e aí eventualmente esse jogo você também consegue ter extras, né? Consegue ter a gente chama de DLC, né? Como se fossem expansões do jogo. Você paga ali depois normalmente um terço do valor do jogo, para ter acesso a novas opções, novas campanhas, novas histórias daquele jogo específico. Hoje em dia, grande parte do que a gente vê na indústria, nesses 200 bilhões, né, que você comentou, metade dele está no mundo mobile, que é um mundo muito mais acessível, onde as pessoas, né, conseguem, né, consumir, né, ter um cardápio de jogos muito mais abrangente, entendeu? Então, é engraçado, né? Minha mãe joga Candy Crush, que é um jogo lá de celular, e talvez ela gaste mais com o jogo do que eu, porque ela não quer esperar aquela fase difícil, chegar o bombonzinho especial que explode tudo, ela vai e compra ali, né, né, um pacote de bombom para explodir todos os docinhos lá que ela precisa explodir, entendeu? Então é engraçado que hoje a gente tem, né, como a gente falou, jogos para todo tipo de público, e essa facilidade que o jogo free to play trouxe, né, para esses jogadores foi, perdoe o trocadilho, game changer.
É verdade. Assim, basta andar de metrô. Eu gosto de andar bastante de metrô para me deslocar aqui em São Paulo, porque é mais rápido que carro, né? Ah, e é incrível assim, a quantidade de pessoas no celular e a quantidade de pessoas assistindo algo ou jogando. E aí, de Candy Crush a qualquer outra coisa, você vê, eu costumo ficar zapeando nas telas exatamente para entender comportamento de pessoas, né? E é assim, é incrível, pessoas de todos os tipos, idades, jeitos, estilos, às vezes jogando as mesmas coisas, né? E é engraçado ver a diversidade de um lado, ou o jogo que consegue agregar essa diversidade toda de pessoas a um jogo, né? E se você me permite, Márcio, só para complementar esse assunto de você estar no trem, né, no metrô, o game ele está inserido no nosso cotidiano desde a década de 80. Então é um fenômeno que, apesar de aparecer agora no mainstream, ele já está no nosso dia a dia há No muito tempo. reloginho, eu ficava jogando reloginho lá, aqueles relógio Cássio, com É pirâmide, isso. construindo, encaixando coisa lá. É isso. Quem não A lembra cobrinha da dos Nokia, pô. arcades, né? Fliperama, cobrinha da Nokia. Fliperama. Cobrinha da Opa, fliperama. Pô, muito tive em esse final de semana. fliperama. Tive esse final de semana jogando um pinball aqui. É Ô verdade, é Gui, já que o verdade. tema é também aqui, estamos falando de geração de receita, não sei o que, me veio algo, vamos fugir um pouco aqui do script. Pirataria. Existe muita pirataria, imagina, no mundo de gaming. Esse número que a gente fala dos 200 bilhões de faturamento no mundo poderia ser muito maior. Como é que é a pirataria nessa indústria? Ele é muito, assim, como você falou, esse número é o número oficial, mas se você considerar os números extraoficiais, né, se você for na Santa Ifigênia em São Paulo, você vai ver que esse número ele é bem maior, né, até porque alguns tipos de jogos é difícil você comprar aqui no Brasil, né. Eu, por exemplo, sou colecionador, tem muitas edições, né, que vem lá com uma estátua colecionável, não tem aqui, eu preciso trazer lá fora, né, então esse valor não está computado, né, com o que é gerado aqui no país. E aí, sobre pirateria especificamente, eu acho que tem duas nuances, né? Uma é que hoje, grande parte dos softwares, né, dos jogos que você compra, você precisa estar conectado à internet para você poder jogar online, e grande parte desses jogos tem algum mecanismo online justamente para você se socializar, jogar com um amigo, etc. Então, você precisa ter uma cópia original para poder jogar. Então, não tem como muito fugir. Então, hoje em dia, eu percebo como jogador que a pirataria é mais reduzida a alguns nichos, né? E aí esse é o segundo ponto, que existe, eu acho que a pirataria, vou dizer assim, social, porque nem todo mundo, nem todos os jogadores, principalmente nos países como o Brasil, países de desenvolvimento, tem, né, o potencial aquisitivo para comprar um videogame, para comprar um jogo, né, para comprar, imagina, um videogame mais de R$ 4.000, cada jogo 350, R$ 400. Então você tem, sei lá, 30 lançamentos no mês, você não consegue jogar tudo. Então, existem, né, pessoas, né, grupos de pessoas que acham uma forma de trazer esse jogo, disponibilizar esse jogo mais facilmente para outros públicos, para eles poderem jogar, para eles poderem experimentar, entendeu? E aí, até como representante da indústria, e por ser nicho, eu não vejo, né, que seja algo detrimental, né, ao negócio como um todo, né, porque no final das contas tem mais pessoas jogando, mais pessoas sendo inspiradas a jogar. É evidente que você piratear, não comprar, né, aquele tipo de conteúdo é ruim, mas ele é muito, muito reduzido, muito nichado para provocar algum tipo de impacto, entendeu? E aí também existe, né, eu acho que um fenômeno que é as modificações nos jogos, né, onde os próprios fãs, né, compram, tem um jogo e eles modificam ali algumas ferramentas do jogo para inserir, né, novos personagens, inserir novos modos. A gente tem aí o caso do International Superstar Soccer, que tem, né, um modo feito por brasileiros, onde você insere novos jogadores, que a gente chama de bomba pet, né? Que ele acontece desde os anos 2000, e toda vez que aparece um jogador novo indo para um outro time, o bomba pet é atualizado com esse jogador, com essa mudança grande, assim, né? Mas eu acho que é muito mais reflexo do fenômeno cultural, né, que é o game, está presente na vida das pessoas, do que necessariamente vamos, né, prejudicar a desenvolvedora, vamos prejudicar ali a fabricante, porque hoje em dia é muito mais acessível, né, você poder jogar, né, os jogos, seja, né, no mobile principalmente, ou seja através ali das plataformas online. Legal.
mudando um pouco de tema que você já falou, você deu uma pincelada, mas eu queria entrar um pouco mais no detalhe, eu queria falar sobre eSports, né? A gente sabe que tem alcançado audiências globais, os números são estratosféricos, competições do mundo inteiro, seleções, né? Inclusive, é um paralelo muito parecido com o esporte real, na vida real. Queria entender um pouco e que você trouxesse aqui para o nosso público, né? Qual é a situação atual do eSport? Como você enxerga isso? Qual a popularidade? Se, né, o reconhecimento que existe com relação a eSport? E depois, como uma segunda pergunta do mesmo tema, né? Qual habilidade precisa ter um jogador profissional de esporte? Se é que a gente já pode falar desse jeito, eu imagino que sim, eu reconheço que sim. Queria te ouvir aí. Legal. O esporte no Brasil, assim, é um fenômeno de anos já tem mais de uma década, né, que a gente tem as competições. Eu sou um fã inveterado de Counter-Strike e posso falar com propriedade porque eu já joguei muito, assim, que nós somos muito bons nesse jogo. A gente já foi campeão mundial, então isso por si só acaba gerando, né, novos fãs, novas pessoas que são inspiradas a querer jogar, a querer competir. A gente tem outros jogos também que a gente é muito forte, como o LoL. Vou citar o exemplo do Rainbow Six, e agora nesse final de semana que passou, a gente teve a final mundial, que é o Rainbow Six Invitation, acontecendo aqui em São Paulo, aqui no Brasil. É um evento, né, como se fosse a Copa do Mundo do jogo, e a gente é tão forte nesse jogo que 2 times brasileiros fizeram a final. Então a gente foi campeão mundial aqui em solo brasileiro, e com uma história assim que é incrível, assim, que vai conectar muito bem com o profissional do esportes, porque foram dois irmãos gêmeos que jogaram contra si, cada um num time. E inédito, assim, eu nunca vi, né, 20 anos acompanhando isso, eu nunca vi isso acontecer, né? Dois times diferentes, com 2 irmãos gêmeos competindo um contra o outro. E foi muito lindo, assim, né? Porque um dos irmãos foi campeão, o outro não, mas o irmão foi lá consolar o irmão, né? Que perdeu. E, assim, foi uma festa mágica, assim, em termos de audiência, em termos de engajamento. Mais de 9 mil pessoas ali no ginásio de Ibirapuera, gritando bastante, acompanhando, torcendo por cada jogada. São histórias, né, que são criadas, né? É engraçado que minha esposa, ela usou um exemplo há muito tempo atrás, alguns anos atrás, falando que quando comecei a assistir esses campeonatos na TV da sala, ela falou um dia, pô, isso aí é o seu futebol, né? E hoje, né, o esportes é o futebol, né, é o basquete, é o vôlei, né, de milhões de pessoas que, né, se identificam muito mais, né, com esse tipo de ambiente, com esse tipo de conexão, do que com os esportes mais tradicionais. E isso, né, o que faz o fenômeno também de ter times de futebol, né, investindo bastante, né, em times de esporte. Você tem, né, por exemplo, Corinthians, o Flamengo, que tem, né, iniciativas de games, no São Paulo também. Enfim, acho que é uma forma até de renovar a torcida, né, porque se você não trazer esse público novo, quem que vai para os estádios daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, né? Se você não trazer mais para perto o filho, né, desse torcedor para dentro lá do clube, né, dentro da área social, quem que vai estar nos estádios, né? E aí agora sobre a sua pergunta sobre os jogadores, o jogador profissional de esportes hoje é um atleta, né, como se fosse, né, um atleta de um esporte mais tradicional, né? Então ele tem preparação física, ele tem acompanhamento psicológico, ele tem alimentação regrada, ele tem fisioterapeuta, porque ele precisa passar várias horas jogando, né? Então ele precisa se alongar, ele precisa ter, né, um preparo físico super top shape, assim. E psicólogo, enfim, acompanhamentos gerais. E hoje a gente está no momento, né, de regulamentação, né, dessas práticas aqui no Brasil. Ontem, inclusive, coincidência, a gente teve a aprovação, né, do Marco Legal de Games no Senado brasileiro, pela Comissão de Educação. Inclusive, estou desvirtuando um pouquinho, mas lá atrás, ano passado, o governo queria aprovar de qualquer jeito, né, o marco legal de games, mas incluindo fantasy games também, né, então a casa de apostas, cassinos, etc. Só que o esportes, né, esse game, né, competitivo, é totalmente diferente, nada a ver, né, com esses jogos mais focados no entretenimento financeiro, né, digamos assim. Então a gente vê hoje, né, um arcabouço legal, né, um arcabouço de normas que ajuda a tornar possível, né, você viver do game, se você é um jogador também, né. É uma profissão como qualquer outra, é uma profissão que te dá bolsa de estudo nos Estados Unidos, por exemplo. Se você é um bom jogador de Fortnite, você pode ser elegível uma bolsa de 100% numa universidade super prestigiada nos Estados Unidos. Então
O Brasil ele está, né, correndo atrás, né, com iniciativas para incentivar cada vez mais que pessoas possam viver desse sonho. E o que eu posso dizer também é que é um sonho difícil, né? Porque assim como no futebol, só 1% vai chegar lá, né? O resto vai acabar jogando na várzea por muito tempo, vai jogar uma competição por ano para conseguir, né, chegar na Série B ou na Série A, etc. No esporte é a mesma coisa, tem milhões de pessoas buscando por uma oportunidade. Tem que dar muita canelada antes. É isso. Você tem milhões de pessoas buscando uma oportunidade, imagino que você tem milhões de pessoas assistindo também essas competições, acompanhando, porque você tem de um lado o gamer, que é um atleta profissional, tem uma estrutura, uma rotina de atleta, equipe, com certeza você tem os patrocínios bancando esses campeonatos, premiação e audiência, mídia. Exatamente. E audiência. Então, vira todo um mercado muito mais abrangente que marcas olham. Várias, mas que tipo de marcas, se puder destacar algumas que têm olhado para isso, não de jogos necessariamente, mas que outras marcas têm olhado para isso? Aí pode falar aqui. Posso, claro. Problema nenhum. É bom porque dá para provocar, né, o concorrente, né, que está atrasado, né? Mas a gente pode destacar, por exemplo, segmento financeiro. A gente vê um banco como Itaú. O Itaú criou um produto chamado Players Bank focado, né, em trazer benefícios, levar benefícios para o público gamer. E acabou se inserindo, né, em diversas propriedades, né, do mercado, né, patrocinando times, competições, para estar dentro dessa conversa. E agora ele tem anunciado, né, uma campanha desde o ano passado que é Mudando o Game, né? Isso muda o game. E até muito feliz em falar, né, que a empresa que eu trabalho, né, que é a Gamers Club, que faz parte do grupo Cyclical, tem, né, uma parceria muito longa com o Itaú, né, de ter ali, né, um representante tão importante para a democratização, né, desse conhecimento sobre o game, né. Então não vai só do patrocínio, mas vai também, por exemplo, conteúdos e cursos para você melhorar no seu jogo, para você melhorar, né, como você consegue jogar e assim talvez, né, participar de uma peneira e se dar bem. Esse tipo de iniciativa realmente faz diferença. E a gente vê aí das marcas mais, né, não endêmicas. Quando a gente fala não endêmica, é uma marca que não tem diretamente relação direta, né, com o jogo ou com o jogador. E as marcas endêmicas, por exemplo, fone de ouvido, o teclado, fone, mouse, computador. Você tem, por exemplo, eu acho sempre legal, sempre bacana mencionar os energéticos. O energético, antes você associava muito, né, a balada, a noite, festa, e hoje o energético está linkado ao foco, né, você ter ali, né, um momento você precisa se concentrar para jogar e se dar bem no jogo. Então você tem energéticos, né, Red Bull, Monster, TNT, alguns outros que elegeram o game, né, como uma plataforma, né, de comunicação para a marca. Então, há algum tempo atrás, por exemplo, a Fusion lançou um energético em parceria com a Loud, que é uma equipe brasileira muito grande, e criou a edição, né, a garrafinha Fusion mais Loud. E foi um mega sucesso. As pessoas, né, compravam o produto, tiravam foto que estavam tomando ali aquele energético porque ele era branded do time que eles gostavam, né? Acho que outro produto você consegue pensar assim, vou comprar, sei lá, uma embalagem de ketchup. Imagina você tirar uma foto da embalagem de ketchup. Ninguém vai fazer isso, né? Então, com um game, né, você conectando ali com um tema mais em comum, isso acontece. O que é surreal de você pensar. Mas a gente vê hoje marcas de todos os tamanhos, todos os segmentos participando, né? Então, produtos, a gente tem chocolate, snacks, energético, como eu falei, a gente tem produtos bem de limpeza, produtos de shampoo, condicionador, tem de tudo. Legal. E aí, assim, de um lado você tem o gamer, um perfil bem específico, você falou um pouco. Do outro lado tem o desenvolvedor de jogos. Aí trazendo um pouquinho esse tema para quem está nos escutando e nos assistindo aqui, que quer olhar, quer de repente entrar nesse segmento como desenvolvedor. Tem necessidade de criar jogos novos ou remodelar, avançar, evoluir com os jogos. Quais são as habilidades, competências, quem que pode ser um desenvolvedor de jogos? E mais, como que o Brasil está, os desenvolvedores brasileiros estão situados aí neste cenário mundial? Estamos bem, somos criativos, não somos? Quem são os melhores, onde eles estão?
Boa. Eu acho que a principal habilidade para você desenvolver um jogo é você ser criativo, né? E você ser um jogador. Só seriam as duas, assim, né? E o brasileiro, né, é um apaixonado por jogos desde sempre, né? É um povo, nós somos um povo muito reconhecido pela nossa criatividade, a gente ganha vários prêmios aí de publicidade, né, e tudo mais do mundo Sim. afora. Então, você tendo, né, essas duas características já é um grande passo dado. Agora, por nós termos, né, diversos tipos de jogos, sendo mobile, jogo de console, jogo de PC, jogo grande, pequeno, jogo indie, jogo AAA, varia muito das ferramentas que você precisa aprender para fazer essa programação, né? Você começar a construir um jogo, né? Quando você constrói um jogo, você precisa, por exemplo, escolher uma engine, que como se fosse, né, o motor onde o jogo vai rodar, né? E hoje existem engines gratuitas que você pode, né, usar, você pode baixar para você começar a programar, começar a mexer nela. Você tem, por exemplo, né, a Unity, a própria Unreal Engine, que é da Epic Games, que você consegue, sozinho você consegue fazer um jogo. E aí, para onde esse jogo vai, né, se esse jogo vai ser super bem polido ou não, ele vai da sua paixão, né, de quantas horas você vai dedicar naquele jogo. Então, é engraçado, né, eu estava participando, né, de um processo, né, com um cliente, né, com uma agência, e a gente estava falando sobre a entrada de uma marca no mercado de games, né? E a gente usou como exemplo, né, como ideia da campanha, a criação de uma pessoa aleatória da comunidade, que criou um jogo, pegando aquela marca, o cara lançou esse jogo assim pro público dele, e alguns anos depois viralizou. Então, ao invés de, né, vamos lá, a gente podia ter desenvolvido alguma coisa a gente mesmo para apresentar isso para a marca, a gente usou uma criação da comunidade, que já existia há algum tempo, mas que por algum motivo estava despercebido, né, do grande público, né? Só na comunidade ali que tinha atingido, né, algum tipo de viralização de sucesso. Então, acho que a principal dica que eu dou para alguém que quer trabalhar nessa área é se aprofundar, né, principalmente nas ferramentas de desenvolvimento de jogos, né, nas engines, mas também que seja uma pessoa que entenda, né, que seja gamer, né, ela precisa entender para quem ela está querendo desenvolver aquele jogo, se tem público aquele jogo, se aquela mecânica, se aquele gameplay que ele está criando tem interesse, né, do público que vai jogar no final das contas, né. Isso aí é meio caminho andado. Eu acho muito difícil. Eu acho que é mais fácil, quer dizer, é mais fácil você ser um gamer e ser um bom desenvolvedor do que você ser um bom desenvolvedor e se tornar gamer depois, entendeu? Acho que é mais difícil. O Gui, e para você, e pelo que você está falando, né? Mas aí eu quero ouvir a tua opinião. Porque você falou que vão ter jogos que podem demorar 5, 6 anos para se desenvolver. A gente está falando aqui de nem série da Netflix dura tanto tempo para se desenvolver, né? Mas quando você falou a primeira vez, a primeira coisa que me veio na cabeça é a indústria que eu estou hoje, que é a indústria farmacêutica. Que aí sim, você vai demorar 10, 15 anos fazendo estudo para você achar uma molécula dentro do laboratório e tudo mais. Então a gente está falando de coisas muito pesadas, que exige uma dedicação muito grande. Você, pessoalmente, considera jogos uma arte? Né? Eu não preciso ler um livro, ou substituo o livro, substituo uma série ou um filme. Como que você, pessoalmente, faz essa leitura dos grandes jogos ou de qualquer jogo? Tiago, excelente pergunta, e primeira vez que eu vou responder isso numa gravação, né, num bate-papo, mas é obra de arte sim, cara, depende da criação, da cabeça de, às vezes, milhares de pessoas para sair alguma coisa, é um tipo de entretenimento, é um tipo de conteúdo que te desperta, né, emoções, às vezes você sente raiva, você sente felicidade, às vezes, eu joguei um jogo recentemente chamado A Plague Tale Requiem, que ele é assim, ele me desconcertou ali no final de semana que eu joguei, cara, porque ele me deixou pensativo, caramba. Imagina o cara pensar, criar todo o ambiente do jogo, uma música, né, com gameplay ali pra te fazer ficar realmente se questionando se as decisões que você tomou ao longo do jogo, né, fizeram sentido. E assim, que outros tipos, né, de arte, né, te despertam isso, né?
quadros, né, pinturas, filmes, músicas. Então o game sim podem ser, né, obras de arte, com certeza. E quem fala que não é, não entende do jogo, não entende, né, nunca jogou um jogo. Tá falando sem ter participado, sem ter ali, né, experimentado, né, se permitir viver, né, na pele de um herói, na pele de um vilão, na pele de um personagem, onde você pode controlar, que é o principal, acho que, diferencial, né, por exemplo, de um filme, né. No filme a experiência é passiva, né, você senta e você assiste o desenrolar da história. E no jogo você normalmente é o protagonista, você faz parte, né, das decisões que te levam ali ao final ou aos diferentes finais, né. Essa interatividade que o jogo te proporciona, ela é única no medium, né. E não é à toa, né, que o game, né, é a forma de entretenimento mais consumida no mundo, acima de filmes, séries e música. Muito bom. Ótimo. O Gui, a gente está chegando no nosso final aqui. Eu quero. Já? Já. Vai mudar de fase. Hoje eu não quis ser o timekeeper. Aqui esperando, insistindo, para ver se ia caber mais uma pergunta, mas o Márcio... Eu quero pôr mais uma pergunta. Não uma pergunta. Eu quero pôr aqui para você, para a gente finalizar, para você falar um pouquinho da Ciprocal para as marcas que querem entrar nesse mercado, nesse mundo. Qual o caminho? Né, seja desenvolvendo algo, olhando para o seu público e falando, cara, posso usar game para alguma coisa, enfim, qual o caminho? Boa. Então, rapidinho, a Ciprocal é uma adtech, é uma plataforma cross-device, onde o nosso principal diferencial é acompanhar a jornada desse usuário, né? A gente falou muito do gamer aqui, o gamer ele joga, mas ele também usa o celular para comprar alguma coisa, para consumir algum conteúdo, ele vê TV também, então a gente consegue participar de todas essas etapas, né? Então, o nosso trabalho principal é distribuição, engajamento e monetização dessas audiências e colocar, né, o anunciante na frente desse cliente, desse usuário que é mega engajado, que está sempre consumindo. Então, por exemplo, a gente tem na nossa vertical de games conteúdos que são transmitidos, que são produzidos, e esses conteúdos também eles podem, né, ir, né, para as marcas, né, os anunciantes que fazem parte desse ecossistema, para o mundo mobile, através da nossa solução de push, né, de mobile, e distribuição também de apps com parceria com a operadora, e através também da nossa, né, ferramenta de CTV, né, onde a gente insere, né, anúncios dentro dos inventários de publishers, né, como Roku, Pluto TV, Samsung TV, etc. A gente é uma grande plataforma de mídia digital, onde a gente faz essa conexão, né? Então, né, o usuário, né, o fã, né, que gosta de game, ele também vai ser impactado, né, pela aquele anunciante, aquela marca, né, quando ele percorre toda essa jornada dele como consumidor. Bom, muito bom. E aí fica a dica para as marcas que querem começar a olhar para esse mercado, o mercado engajado. Com certeza o gamer ele é engajado, seja o gamer ou seja o conceito, ele é talvez um dos públicos mais engajados que a gente tem aí no mercado, e fica a dica, certo? E o Gui, já quero me despedir aqui de você, agradecer demais aqui a sua participação, agradecer pelo tema, fiquei com vontade de jogar, confesso que eu não já fui um jogador mais dedicado, o meu filho eu fico às vezes olhando, fico tentando acompanhar ele em alguns jogos aqui, não consigo, me perdo toda hora, vou perdendo para ele aqui, toda a competição, mas é gostoso, e agradeço muito pela sua colaboração aqui, tá bom? Também, Thiago, obrigado, já vou me despedindo. Valeu, obrigado, Márcio. Gui, super obrigado de novo, foi mais uma aula, como a gente costuma dizer aqui no Debate no Café. O meu aprendizado sobre games foi exponencial aqui nessa uma hora que a gente bateu esse papo. Valeu mesmo, obrigado pela sua sinceridade com todos os temas, né, que a gente trouxe. Nota-se que você realmente faz o que gosta, vive daquilo que você gosta de fazer, e é leve, é gostoso te escutar falando sobre o tema, que não é um tema fácil, né? Parece que é um tema fácil, mas não é. É uma profissão como qualquer outra. Trabalhar com games, não ser um atleta, não ser um desenvolvedor, mas estar na indústria trabalhando, né, com games. A gente está falando de cifras que a gente já comentou aqui que são bilionárias,
Isso significa também uma baita responsabilidade, né? Então, super obrigado pela tua participação, muito sucesso para você. Fica à vontade para você falar aqui, se você quiser compartilhar o que for, a sua coleção de Lego do Star Wars, alguns sites, se o pessoal quiser ver, assistir, novos jogos, enfim, o que você quiser compartilhar com a gente aí. Não, maravilha. Mais uma vez, Thiago, Márcio, obrigado pelo convite, né, disponibilizar, né, a plataforma Debate com Café para a gente poder falar um pouco do mercado de games. Eu realmente sou um apaixonado, né, pelo que eu faço, tenho essa noção, e isso também acaba criando, né, a responsabilidade de ser, né, alguém que compartilha o que realmente acontece, seja o que é bom, seja o que é ruim. Vou fazer uma recomendação para vocês, se vocês tiverem um tempo em algum momento das próximas semanas, meses, jogar um jogo chamado Journey. Ele está disponível aí no PlayStation, e é um jogo que não tem mecânica de combate, então é um jogo que para você experimentar, você tem um bom tempo ali passado dentro desse jogo, assim. E quem jogar esse jogo e dizer que game não é arte, eu tenho minhas dúvidas, né, sobre essa pessoa, entendeu? Mas, assim, é um jogo até relativamente antigo, assim, é fácil de achar, mas é uma experiência única, assim, para qualquer pessoa. É bem interessante. E acho que posso comentar aqui, eu tô no LinkedIn, eu sou bastante ativo ali, compartilhando algumas novidades do mercado. Eu sou o Gui Barbosa ali no LinkedIn, vocês conseguem me achar muito fácil, para quem tiver interesse de tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa sobre a indústria, sempre muito disponível. Eu faço parte de um grupo chamado Mentorias Games Brasil, né, que oferece, né, eu ofereço meu tempo, né, para pessoas que desejam entrar no mercado também, que é uma iniciativa super legal que a gente tem aqui na região. E, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês também, para a gente bater esse papo sobre games. Muito obrigado. Legal. A gente deixa os seus links todos aí também nas observações, detalhes aqui do episódio, tá bom? Você vai poder encontrar o Gui lá. Obrigado a todo mundo que esteve conosco aqui também até agora, e até o próximo Debate no Café.